Então, vamos aí direcionando e fazendo as nossas marcações para esta mandala de Oxum. Então, já fiz o encontro central, que é a bolinha do meio. Em breve eu vou postar um vídeo só como é que faz esse encontro aí do centro do nosso núcleo. E aí eu vou fazendo as marcações básicas só pra gente conseguir puxar as linhas aí secundárias. Aquele errinho de vídeo básico, né? Senão não é Bia. A imagem ficou um pouco pequena. E sim, gente, a minha mão está laranja. Laranja, a mão, a unha, cutícula, tudo. Eu acabei passando a rena do cabelo sem luva, então eu fiquei uns 20 dias com a mão bem manchada. Então, não reparem. Já reparando, né? Mas é isso aí. Então eu vou puxando as linhas aí secundárias. E a gente já tem um bom corpo aí de linhas para poder fazer um jogo de pétalas o mais simétrico possível, certo? Aí vou apagando as linhas adicionais. Lembrando que o fundo branco é importante para que você tenha um bom pigmento de tinta, um bom começo aí de trabalho. Se você faz direto no MDF, ele tende a ficar escurecido. Então, dê atenção nisso daí. Daí, como o orixá é regido pelo ouro, pelos lagos, pelas águas, e ela tem alguns elementos, então um dos principais elementos de Oxum é o espelho. Então, nesse núcleo aí, nesse centro da mandala, eu vou colocar espelhos. De primeira, eu tentei fazer um trio de espelhos, não ficou muito bom, mas depois eu acabei colocando eles de outra forma aí que ficou legal. Inicialmente, eu tentei fazer aí as primeiras partes desses trios, mas não achei legal. Mas eu acho importante eu colocar esses processos de faz e apaga, para que vocês entendam que também o processo criativo não tem certo ou errado, não tem começar certo e ficar divino. É muito acerto e erro e ajuste o tempo inteiro, certo? Então eu vou aí apagando as primeiras partes que eu tentei fazer algo mais detalhado. Como o pedido foi em mandalas pequenas, essas mandalas aí, essas rodelas têm 24, 25 centímetros, então elas são relativamente pequenas e o espaço para trabalhar também é relativamente pequeno, então a gente precisa encontrar formas que fique tudo bom. Nem poucos detalhes, mas também não preencher muito para a gente ter uma dosagem aí que fique legal. Não adianta pôr muita informação porque pode ficar carregado e como ela é pequena, muita informação vai ficar um pouco confuso, não vai ficar tão nítido. Então é importante que vocês dosem aí a parte de ponderamento. Claro, essa é uma mandala de 24 centímetros. Então, o espaço vai ser de acordo. Aí eu tô aí buscando algumas referências. É importante que vocês busquem as referências. Desse jeito vai ficar legal. Pô, tem um lacinho, tem decorações no espelho que ficam legais também. Então você vai estudando aí pra fazer da melhor forma, de acordo com a sua capacidade artística aí. Daí eu começo a puxar a primeira faixa de pétalas. Então vai ser uma mandala bem delicada, bem feminina.
mesmo tendo a intenção do orixá da energia pedida, é importante que você se permita sentir, para um pouquinho, olha, como que eu posso fazer isso, como que vai encaixar tal elemento. Quando a gente tem uma mandala relativamente pequena para fazer, a gente também precisa pensar nesses elementos, vai ficar muito carregado, vai ficar muita informação. Então tudo isso é com muita paciência, muita com você mesmo, na verdade, né? A paciência. Se a gente faz correndo, pode ser que não fique do nosso agrado, então é importante fazer devagar, com toda a calma do mundo, exatamente pela energia também do orixá. E aí eu vou puxando a última faixa de pétalas para estruturar essa mandala. Então, como ela é relativamente pequena, a gente consegue estruturar toda a parte das pétalas com tranquilidade, sem muitos obstáculos. Daí eu venho testando alguns arabescos aí relativamente grandes para fazer o fechamento da mandala. E acabei fazendo uma faixa de pétalas simples. Aí eu já comecei a pintar, então, bom, quando a gente pensa em Oxum, mesmo as pessoas que não têm muita afinidade com a energia, eu vou deixar algumas imagens aqui pra gente ter uma referência. Então, uma mandala específica, pedida exatamente neste modelo, a gente pode ter bastante referências, principalmente de cor, de elementos, de objetos. Então, quanto mais referência a pessoa dá para você fazer essa mandala, melhor. Então, eu vou fazer essa mandala inteira em tonalidades de amarelo, dourado. Não vou usar mais nenhuma cor a não ser essas. Eu vou transitar dentro de várias tonalidades de amarelo e dourado para ter uma boa sincronia aí com a energia pedida. A única coisa de outra cor que eu vou pôr é o espelho na parte de dentro, que eu vou pôr um acinzentado, para lembrar e para imitar toda essa parte aí espelhada, que é o elemento da divindade. Então, comecei a primeira faixa de pétalas com um dourado, agora eu venho com amarelo ouro, pintando a segunda faixa aí de pétalas. Lembrando que área pequena, pincel pequeno, área grande, pincel grande. Então, como o começo das pétalas sempre vão de encontro com outra faixa, eu costumo trazer um pincel mais fino para fazer bem esse contorno aí, não atingir lugares que eu não quero. E como a mandala ela é relativamente pequena, eu também não vou transitar e não vou escolher pincéis muito largos, muito grandes para fazer a coloração aí dessa mandala, para que não hajam erros e também não tem muita pressa, então eu tô bem tranquila nesse quesito. Então, mesmo com o fundo branco, é importante que vocês repassem as tintas que forem mais clarinhas. Como assim, né? Tem, por exemplo, o dourado, ele tem uma leve transparência, ele não tem uma cobertura muito grande, então é importante que você repasse aí o dourado. Inclusive, eu vou repassar ele pelo menos 2 vezes para ter uma boa cobertura. Então, finalizando aí essa segunda faixa de pétalas com amarelo ouro, que é exatamente o elemento do orixá.
Então, nessa parte aí eu vou fazer um degradê entre o branco e o dourado. Então, sim, o fundo já tá branco, mas eu vou depositar mais branco porque eu quero criar esse movimento, eu quero que tenha esse esfumado aí, esse degradê do amarelo ouro até o branco. Então, poderia vir com outro amarelo e também com o branco, ficaria legal, mas eu quis manter a mesma energia aí do ouro, do dourado, trazendo só um pouco de luminosidade com esse branco aí na ponta. Então, tudo que é branco vai expandir, vai trazer para frente, vai trazer para cima. Então, eu quero que as pontas dessa última faixa de mandalas, elas estejam em evidência para trazer luz e trazer luminosidade aí para essa mandala. Então, deposito o amarelo, deposito o branco, depois eu venho com um pincel limpo, fazendo movimentos circulares ou lineares para juntar uma cor na outra. Aí já acabou o erro do nosso vídeo. Pintei a última faixa aí de pétalas bem pequenininhas com um amarelo limão. E vou fazer aí o fechamento dessa mandala com um dourado. Então, olha a importância de repassar a tinta, né? Ó, aqui a gente consegue ver perfeitamente o quanto o dourado ele fica, não fica transparente e também fica com a marca dos pincéis, então é importante que você dê a segunda demão aí. Se você não tiver dado a base em branco, ele provavelmente vai ficar um dourado mais amarronzado pelo fundo da madeira. Então é importante aí que você veja se ficou legal, até segura a mandala um pouco na mão, de longe, bom, tenho que passar de novo, não tenho, tá bom, não tá. Então tudo isso você vai olhando conforme você vai colorindo. Os dourados e as cores muito claras eu tendo a passar 2 vezes, tá? Mas isso aí é gosto. Então vou aí finalizando a coloração dessa parte externa. Essa mão laranja tá a coisa mais linda, né? Nossa Senhora. Ai, nunca façam rena sem luva, viu? Ensinamento de vida. Aí começo a fazer algumas decorações nesse espelho, para que ele não fique tão pelado e tal. E como a gente já viu na imagem, os elementos tendem a ter laços, é bem delicado, é bem feminino. Então depois que eu consegui fazer esse laço aí, eu consegui aí sim encaixar os outros 2 espelhos. Ai, mas Bia, como que você sentiu de colocar esses 3 espelhos? Falei, bom, é a famosa intuição, né? Então, se você deixa a intuição trabalhar, você naturalmente vai deixar com que a energia converse com você. Então, um espelho ia ficar um pouco sem informação e eu queria um núcleo bem bonito, bem delicado, bem trabalhado. Então, mesmo que eles fiquem aí em segunda mão, eu intencionalmente quis colocar sim 3 espelhos. Mas isso é puramente intuição, não foi pedido, não foi nada pautado assim. A única coisa que foi pedida de verdade mesmo foi a energia do orixá. E que aí eu vou sentindo e faço conforme o que eu vou sentindo, né? Então essa é uma tinta, chama cinza lunar. É um cinza bem clarinho, não é um cinza muito opaco, então eu achei que ele encaixaria bem aí nessa parte do espelho. Daí eu venho com o branco com o pincel bem fino, fazendo os reflexos desse espelho.
São tracinhos bem minimalistas, bem simples, só para trazer esse aspecto espelhado, mesmo sendo um desenho, né? Daí já pintei de amarelo ouro todos esses lacinhos, toda essa parte. E agora venho com o dourado repassando essa primeira faixa de pétalas aí. Como eu disse, eu gosto de passar uma segunda demão para dar uma melhor preenchida. E a diferença é grande, né? Olha só. O preenchimento e a cobertura fica muito melhor. Aí eu coloco um pouco de longe para ver se tá legal, se tá uma cobertura legal. E já que eu tô com a mão na massa aí do dourado, eu venho com o pincel mais largo agora, para ficar o menos marcado possível. E venho repassando o dourado também nessa parte externa aí, pra gente ter uma boa cobertura e um bom preenchimento. Aí na segunda demão eu sempre deposito bastante tinta, exatamente para fugir dessas marcações aí do pincel. Então eu deposito bastante tinta e vou aí pintando. Já dá uma outra cara, né? Então é inquestionável a necessidade de algumas segundas demãos, dependendo da tinta. Daí o fundo vai ficar branco mesmo desses espelhos, então eu achei que era importante dar uma segunda demão também nesse fundo aí para dar um maior destaque. E a parte branca que tinha embaixo era mais o fundo, não estava pintada exatamente para isso, então aí eu consigo depositar mais tinta e fazer um negócio bem legal. Daí eu venho com a caneta 2.0 e começo a fazer os primeiros traços aí de contorno nas pétalas. Você pode usar a caneta de sua preferência. Eu gosto de usar essas piloto, que é marcação para CD. Elas são bem simples e um preço bem acessível. Eu costumo pagar de R$ 3,50 a R$ 4,00 cada caneta e elas duram bem. Tem um bom preenchimento, um bom contorno, então eu gosto. Tem pessoas que gostam de fazer com uma caneta mais leve, mais fina, até um 0.5 ou 1.0. E normalmente eu uso essas mais finas para detalhes menores, né? Detalhes maiores, que é o contorno, que é algo que vai estar mais presente, eu gosto de dar um traço mais grosso. Mas isso é questão de gosto de cada um, certo? Claramente, a gente só vai fazer esses traços aí principais quando tiver tudo bem seco. Então, provavelmente isso foi feito no outro dia para que essa tinta seque bem. Tô até com outra roupa. Então, é importante para você não borrar suas próprias coisas aí, né? Cuidado também ao repassar a mão em cima de onde você já passou. Então, por exemplo, eu sou canhota, eu vou girando a mandala pro lado direito, porque se eu mando a mandala pro lado esquerdo, eu vou passar a mão em cima do traço que já foi feito e isso pode borrar. A caneta ela seca relativamente rápido, mas mesmo assim é bom a gente não arriscar, né? Então eu vou passando aí pro lado que eu não uso. Então venho aí circundando o nosso núcleo. E agora venho com a 0.5, que é uma pontinha bem fina.
agora fazendo os traços de contorno nos espelhos. Então, olha como o espelho tá bem minimalista, tem detalhes. Se eu fizesse com essa caneta grossa, já daria um outro aspecto, ficaria um aspecto um pouco pesado. Então, a 0.5, que é uma caneta mais fina, ela já atende muito bem a todo esse detalhe, esse processo que tem aí no meio. A caneta mais fina exige um pouco mais de precisão, então eu acabei colocando uma mãozão bem em cima aí, mas acho que vocês conseguem ver o resultado em si. O contorno não tem muito segredo, é mais você ir com calma mesmo, com paciência e ir passando aí devagar. O importante nessas canetas mais finas é que você passe com bastante paciência, bastante calma, porque a tendência, se você repassa o traço, ele começa a ficar grosso, né? Então, se você conseguir fazer o traço uma vez só e não repassar, é melhor, que aí ele vai ficar bem fininho assim e não vai dar uma grosseridade na coisa. Mas, caso você esteja iniciando e não tenha muita firmeza e precisar repassar, é ainda mais importante que você use a fina exatamente para não engrossar mais. Já pensou se você usa 2.0 aí e erra e tem que repassar e vai ficar mais grosso ainda e acaba ficando um pouco grosseiro mesmo, né? Venho aí agora puxando as decorações desses espelhos. Fiz arabesquinhos simples, só para dar uma moldura, né? E venho aí com cinza só acertando uns espacinhos que ficaram sobrando aí da mandala. Depois que eu passei, eu consigo com tranquilidade continuar o que eu estava fazendo. Daí, como de costume, quem acompanha tanto a loja quanto o canal sabe que eu gosto de puxar a duplicação de pétalas para poder colocar pontos de luz e fazer a decoração central aí. Então eu começo a puxar a duplicação nas pétalas maiores. Então, às vezes eu faço todo um lado só para trazer uma sincronia e não deixar torto, para depois fazer as outras linhas, de forma que eu tenha mais facilidade aí no punho para não errar no traço. Aí agora na parte das decorações, é importante que a gente pense bastante, porque aí tá o momento de talvez a gente colocar alguns elementos ou as decorações de uma forma mais delicada, de acordo com a energia pedida em si. Então eu vou começar com o lápis, eu sinto mais segurança de começar com o lápis, pelo menos para ver como é que vai ficar, para não haverem erros aí, depois a gente não conseguir corrigir. A caneta ela é bem mais complicada de correções, tá? Então é importante que você faça com lápis primeiro para ter maior segurança. Então começo com algumas decorações simples aí, bem no centro. E é importante que as decorações se conversem. Como assim, né? Tudo se conversa. Para a mandala ficar harmoniosa, toda mandala precisa ter uma conexão.
Então, se eu começo um tipo de decoração mais arredondado, mais circular, mais feminino, eu vou manter esse mesmo tipo de decoração em toda a mandala. Para quê? Para que ela se converse realmente. Para que não tenha uma energia no meio e depois não tenha mais aquela energia. Então, por exemplo, um exemplo disso é o dourado no meio aí e depois o dourado no fim. Eu estou relembrando elementos. Então, o elemento que eu vou pôr para lembrar a energia pedida vai ser algumas gotas nessa última faixa de pétalas. Ah, como assim gotas? Bom, Oxum é o orixá das águas, né? Então eu quis colocar esses elementos assim, mesmo dentro do amarelo, eu não vou colorir de azul para lembrar a água, mas apenas o traço aí dessas gotas caindo já é um bom elemento que eu achei que ia ficar legal. Também nos remete ao mel, a tudo que é mais líquido, mais emocional, mais água. Então traz todo esse aspecto bem feminino, bem arredondado. E que eu trago aí nessa decoração da última faixa. Você pode colocar elementos que relembrem o pedido em si em toda a mandala, mas às vezes eu acho que eu já fiz bastante isso de colocar cada elemento em cada pétala e fica bem carregado. Então, hoje em dia eu já faço algo mais minimalista, algo com uma leve lembrança, nem tudo tão presente assim. E venho puxando umas pétalas menores aí só para dar uma finalização, para dar um preenchimento nesse dourado, ele tá bem presente, então você vai vendo decorações para dar uma preenchida, para dar uma colorida, para ficar mais harmônico, né? O importante é não deixar espaços muito vazios, coisas muito amplas, a não ser que seja a intenção, certo? Aí tô repassando os reflexos. Errou? A hora de corrigir o erro é quando você tá passando a tinta. Então, não espera a tinta secar para você reparar o erro que foi feito, certo? Então ela já tá bem bonita assim, ela já tá bem presente, bem luminosa. E agora eu venho com os nossos boleadores, colocando os pontos de luz para dar ainda mais luminosidade. Então eu gosto de fazer esses pontos decrescentes, né, do gordinho para o mais fino. Exatamente por isso que eu já faço a duplicação dessas pétalas, para fazer o segmento dessas luzes e que faz toda a diferença na mandala. Então você vai vendo conforme a prática que o próprio boleador ele já faz isso decrescente naturalmente. Então você vai pegar bastante tinta, depositar na base e ir subindo com os pontinhos que ele já faz o trabalho dele. Olha só. E aí, alguns outros detalhes na parte externa, só para dar luminosidade também nesse dourado. Depois uma boa e velha camada de verniz interno e verniz externo. E é assim que ficou a nossa mandala.